Olá. Em abril de 2019, o petróleo no mercado internacional estava com o preço em um dos maiores patamares históricos. Dia 20 de abril deste ano, o preço atingiu seu menor valor nos últimos 10 anos. Aqui no Brasil, o pico de 2019 pesou muito no bolso do consumidor, mas a queda não foi sentida da mesma forma. Como funciona esse preço e quais as suas implicações na retomada da economia do país, que tem a gigante Petrobras, mas vive às voltas com crise no setor de combustíveis? Neste Agenda Econômica, eu converso com o presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, Felipe Coutinho, que vai tentar nos explicar um pouco essa história. Felipe, muito obrigada pela sua presença aqui nesse Agenda gravado virtualmente. Obrigado a você, Antônia, pelo convite. Prazer conversar com você e com o seu público. Bom, eu queria que você começasse exatamente explicando isso. A gente teve no dia 20 de abril uma verdadeira debacle, levou-se um susto imenso aí com relação ao preço do barril de petróleo, o barril Brent, que é o preço padrão no mercado internacional. Essa queda, rapidamente, esse preço se recuperou, mas está numa baixa. Parece que aí é um reflexo do coronavírus, derrubou inclusive o mercado internacional de petróleo, mas eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, já que a gente tem a Petrobras, que produz praticamente toda a quantidade de petróleo que o Brasil precisa consumir e até um pouco mais. Por que a gente sofre tanto quando o preço do petróleo aumenta no mercado internacional e a gente não é recompensado, digamos assim, a gente consumidor final, com uma queda igual quando o preço cai no mercado internacional? Bom, Antônio, é o seguinte, essa variação nos preços, foi essa queda recente, né, ela tem diversos aspectos, diversas causas, né? Tem aspectos conjunturais e tem aspectos estruturais. A economia mundial ela passa por uma crise típica do capitalismo, aquelas crises cíclicas em que é necessário destruir capital, justamente para relançar a lucratividade do capital investido, e essa destruição do capital e desvalorização do trabalho, ela se dá ciclicamente. Então, as crises do capitalismo elas acontecem aí entre 7 e 11 anos, e isso acontece desde o início do século passado, sempre nessa periodicidade. Nós já víamos o sistema capitalista já vinha numa recuperação muito lenta, a mais lenta de todas as recuperações, depois da crise de 2008, e esse processo que se vê agora é uma consequência dessa espécie de longa depressão, já que a recuperação pós-crise anterior tinha sido extremamente lenta, né? Então você vive agora uma crise típica que ela é acentuada, né, por uma conjuntura de uma pandemia internacional. Então você tem uma pandemia que é a pandemia do coronavírus, ela gera uma necessidade de quarentena, então as pessoas, isso afeta a própria demanda por combustíveis, né? Então, associada à crise, que já era uma crise que já vinha dando sinais que iria acontecer, e a deflagração e o aspecto conjuntural da pandemia ainda agravando e reduzindo a demanda por combustíveis, isso gerou uma situação estrutural e conjuntural que gerou um excedente da produção em relação à demanda. Isso, no mercado internacional você tem limites de estocagem, então você tem capacidades limitadas de fazer estoque tanto do petróleo como dos derivados. E, em especial nos Estados Unidos, né, esse estoque é feito em terra, mas também é feito em mar, os próprios navios que também servem para esse fim. Nos Estados Unidos você teve uma percepção que ainda está acontecendo hoje, né, uma percepção do limite desses volumes para estocagem. O volume de estocagem estava chegando próximo do limite. E diante desse esgotamento da capacidade de estocagem, os portadores dos títulos de médio, longo prazo, títulos de 30, 60 dias de compra e venda de petróleo, os portadores desses contratos, vamos dizer assim, e dessas obrigações de retirar o petróleo, se viram na perspectiva de ter prejuízo por conta da elevação dos custos de estocagem. Então, diante dessa conjuntura, eles decidiram se livrar dos contratos e das obrigações, até pagando para se livrar desses contratos, né? Por isso que foi aquele período ali de 24 horas, ou pouco mais do que isso, em que no mercado americano, no mercado dos Estados Unidos, o preço chegou a ficar negativo. Logo depois
24 horas o preço se recuperou e hoje está na ordem de $20 o barril. Pois é, mas é um preço baixo. A gente teve isso aí também foi um pouco motivo da disputa aí entre Rússia e Arábia Saudita. A Arábia Saudita queria reduzir a produção, depois eles chegaram, de fato, a um acordo para uma redução de produção, mas já disse, o que os analistas dizem é que essa redução não é suficiente para evitar essa queda no preço do petróleo. Agora, é incrível, porque assim, o petróleo sobe, os grandes produtores ganham, os conglomerados produtores de petróleo internacional do mundo inteiro ganham, e o consumidor, obviamente, sempre perde, e o petróleo cai, a gente continua perdendo. Onde é que entra a Petrobras nisso aí? Qual é o papel da Petrobras nisso aí? Você tem uma questão estrutural do nosso tempo, que é a questão do preço que não tem funcionado. O preço do petróleo ele não tem funcionado. O que é isso? Eu escrevi sobre isso em 2016, o preço do petróleo e o sinal dos tempos. Foi um artigo que eu escrevi em 2016. Em 2017, eu escrevi um outro que é complementar, que é o fim do petróleo barato de se produzir e do mundo que conhecemos. Então, o que passou a acontecer nos últimos anos? O preço do petróleo não tem funcionado. O que é isso? Ora, o preço do petróleo ele atende à indústria, à lucratividade da indústria, eu estou falando aqui em termos mundiais e agregados. Não estou tratando de casos específicos, nem falando da Petrobras. A indústria internacional, quando os preços estão elevados o suficiente para garantir a sua lucratividade, elas fazem os investimentos, elas têm condição plena de continuar funcionando da melhor forma. Mas esses preços se são bons para a indústria, são bons para a indústria, eles são ruins para a economia, para o consumidor, para as famílias, e isso leva uma pressão à depressão econômica, quer dizer, uma tendência a haver dificuldade do crescimento e do aumento da demanda. Por outro lado, quando o preço fica relativamente baixo ou moderado, ele passa a não atender à necessidade de lucratividade da indústria. E aí, nesse sentido, quando o preço está relativamente baixo, ele pode favorecer ao desenvolvimento econômico, ao crescimento econômico, favorecer com que as pessoas e as indústrias e o comércio tenham a condição de comprar energia mais barata. Isso favorece o desenvolvimento econômico e o crescimento. Acontece que o petróleo ele não está bom para a indústria ao mesmo tempo em que está bom para o consumidor. E, pior dos mundos, ele pode estar ruim para os dois, quer dizer, o preço do petróleo ele pode não atender a necessidade da indústria de ter lucratividade, ao mesmo tempo que não atende não é baixo o suficiente para relançar o crescimento econômico. Então, é exatamente essa situação de um preço que está... Desculpa. Conclui esse raciocínio. Exatamente. A questão do nosso tempo, que não vai deixar de existir depois da crise econômica, depois da pandemia, é exatamente essa. A indústria do petróleo ela tem visto seus custos de produção do petróleo adicional serem cada vez mais caros, em média, em relação àquele petróleo que vem sendo esgotado. Então, isso vem trazendo uma pressão, uma dificuldade para a indústria. Por outro lado, a sociedade, numa economia cada vez mais concentrada, que é da natureza do capitalismo, ser concentrador ao mesmo tempo que é instável, então, essa economia concentradora e instável, sistêmica, internacional e desigual, né, tem gerado uma dificuldade, especialmente daqueles assalariados que têm menores salários ou condições precárias de emprego, de conseguir pagar tanto pela energia diretamente quanto indiretamente, porque a energia não é uma mercadoria qualquer, ela é uma mercadoria especial, porque ela contribui com toda a formação de preço de uma economia. E quando todo mundo vai pagar direta ou indiretamente pelo preço de uma energia mais cara e é beneficiado por um preço mais baixo. Mas a sociedade nem sempre tem capacidade de comprar. Trazendo aqui para o nosso dia a dia, para o dia a dia do cidadão que põe combustível no carro, ou que compra o gás de cozinha, ou para o empresário que precisa usar gás na sua fábrica, né, ou que precisa usar óleo diesel de alguma forma na sua produção, ou para o caminhoneiro, né, que transporta usando óleo diesel. A gente tem, eu queria trazer um pouco para entender um pouco como é que a gente pode, talvez como país, tentar minimizar um pouco esse problema. Porque, assim, a Petrobras é uma empresa do Estado brasileiro, ela produz petróleo suficiente,
Nesse momento, a Petrobras está ganhando ou está perdendo? E como é que a gente está, como é que tá pode ser o consumidor brasileiro beneficiado por isso? Ou isso não tem jeito, apesar de ser uma estatal? Tem jeito sim. Eu tirei primeiro um panorama da indústria internacional, tá? Eu não estou falando especificamente da Petrobras, mas o Brasil ele tem uma vantagem muito grande, uma vantagem relativa muito grande. Qual é a vantagem do Brasil? O Brasil dispõe da Petrobras, que encontrou a maior reserva de petróleo do século XXI. Então, a Petrobras e o Brasil são autossuficientes na produção do petróleo. O Brasil tem exportado cada vez mais petróleo cru, o que não ajuda a desenvolver o país. O Brasil tem capacidade, a Petrobras tem capacidade de refino, e uma capacidade de refino que é compatível com o petróleo que ela produz, especial o petróleo do pré-sal. No ano passado, 2019, 91% do que se processou nas refinarias da Petrobras foi petróleo brasileiro, ou seja, é plenamente compatível a refinaria da Petrobras com o petróleo que nós produzimos. Somos autossuficientes na produção do petróleo e temos capacidade instalada de refino para abastecer o mercado brasileiro de gasolina e diesel, por exemplo. Então, diante disso e diante dos custos da Petrobras, que são relativamente baixos, porque ela é altamente eficiente, porque ela é integrada verticalmente, ela é integrada nacionalmente, e ela foi construída para ser eficiente, e ela é eficiente, tem custos baixos de exploração, produção, refino, distribuição. Diante dessa realidade que o Brasil tem, da riqueza natural e de dispor da Petrobras, a Petrobras poderia transferir a renda petroleira para o consumidor, oferecendo ao mercado brasileiro combustíveis mais baratos e compatíveis com seus custos, se mantendo altamente lucrativa para poder sustentar os seus investimentos e a administração da sua dívida. Mas só um pouquinho, isso não foi o que a gente ouviu aí, que a gente ouve nos últimos 5 anos, que diz que tem que elevar o preço para a Petrobras ser mais competitiva e também ser mais atrativa para a privatização de alguns setores, como foi, por exemplo, a privatização da distribuição, e elevar o preço na refinaria para a privatização das refinarias ser mais lucrativa, ser mais interessante, atrair mais empresas estrangeiras, para poder gerar aí esse ganho com a privatização. Qual é realmente o ganho que o Estado brasileiro tem com essa privatização das refinarias e principalmente o consumidor brasileiro? Não tem ganho nenhum, quer dizer, essa retórica, essa argumentação, ela é um paradoxo em si, porque o que se argumenta? A Petrobras tem que praticar preços altos para atrair os compradores para as suas refinarias. E aí, tendo outros produtores nas refinarias instaladas no Brasil, vai haver competição. Então, veja bem, então você precisa ter preço alto para viabilizar a competição? O que interessa no mercado em que você promova a competição é a redução dos preços. Não o contrário, não você justificar a elevação do preço para poder viabilizar a transferência do patrimônio da Petrobras para terceiros que não estão dispostos a construir novas refinarias, mas querem acessar as refinarias da Petrobras. E as refinarias da Petrobras elas não foram construídas para competir entre si. Cada uma delas está localizada em regiões específicas e tem vantagens de infraestrutura de abastecimento dessas regiões, e elas não competem entre si. A competição que existe no mercado brasileiro de combustíveis, ela se dá com o combustível importado. Então, se a Petrobras tivesse o monopólio dos combustíveis no Brasil, ela poderia praticar preços altos e manteria o seu mercado. Acontece que não é assim que funciona. O mercado brasileiro é aberto para a bacia do Atlântico, e as refinarias da Petrobras elas competem com refinarias do mundo todo, em especial aquelas do Golfo do México nos Estados Unidos. Quando a Petrobras pratica preços relativamente altos, o mercado brasileiro é invadido pelo combustível especial produzido nos Estados Unidos. Então, isso coloca em xeque essa argumentação de quem defende as privatizações das refinarias, dizendo que a Petrobras tem um monopólio, de fato, dos combustíveis no Brasil. Não existe monopólio. Se existisse monopólio, ela poderia aumentar preços e manteria seu mercado. Historicamente, não é isso que acontece. É um mercado competitivo, porém aberto com as refinarias dos Estados Unidos, né? Mas se existisse esse monopólio, e já você está dizendo que não existe, por que a gente não tem, então, os preços da Petrobras mais baixos? Por que já que a Petrobras é uma empresa estatal, não abaixa os seus preços? Ela deixaria de ter lucro? Ela quebraria? De forma nenhuma. Ela poderia praticar preços mais baixos, ela só não pratica porque houve uma determinação da direção da Petrobras e dos governos, né, que determinam o rumo da Petrobras, porque a Petrobras é controlada pelo governo, então toda a política de preços adotada pela Petrobras é uma política de governo. Então, desde 2016, passou a se adotar algo inédito, algo que nunca tinha sido feito na história da Petrobras,
é o preço paritário de importação, PPI. O que é o preço paritário de importação que foi adotado a partir de outubro de 2016? É você arbitrar que a Petrobras vai vender nas suas refinarias um preço equivalente ao se aquele combustível tivesse sido importado. Apesar do Brasil ser autossuficiente, superavitário na produção de petróleo e haver capacidade de refino desse petróleo no Brasil para abastecimento do mercado brasileiro de gasolina e diesel. Então, apesar disso, e apesar dos custos da Petrobras permitirem ter preços mais baixos e ainda assim manter a sua lucratividade, apesar disso, foi arbitrado que os preços deveriam ser equivalentes ao dos combustíveis importados. Isso fez com que o diesel caro da Petrobras ficasse encalhado nas suas refinarias e a Petrobras foi obrigada a reduzir a carga de petróleo, porque uma vez que um dos seus principais produtos fica encalhado porque tem preço relativamente alto, o mercado é ocupado pelo diesel importado, então ela é obrigada a reduzir a carga de petróleo das suas refinarias, que chegou à ociosidade de até 30%. Mas no ano passado foi 23%. Desculpa, mas por que o diesel da Petrobras, já que produz aqui dentro, está mais caro que o diesel importado? Não deveria estar. Quer dizer, essa pergunta deve ser feita para as direções da Petrobras, que desde 2016 passaram a adotar essa política. Então tem que ser feita essa pergunta para a direção da Petrobras. Nós, da Associação dos Engenheiros da Petrobras, argumentamos que essa política de preços é inadequada e não serve aos interesses tanto da Petrobras como do país. Não serve aos interesses da Petrobras porque ela perde mercado, perde até 30% do seu mercado interno e fica com suas refinarias ociosas, e não interessa ao país, ao desenvolvimento do país, porque o brasileiro, seja industrial, o brasileiro, as famílias, o consumidor em geral, direta e indiretamente, paga desnecessariamente por um combustível mais caro, quando o Brasil dispõe de uma empresa estatal que poderia abastecer a custos mais baixos, considerando sua própria condição de empresa integrada e a sua própria eficiência. Então, nós, inclusive, ao criticarmos essa política de preço, nós não fizemos apenas uma crítica liviana. Nós apresentamos alternativa, quer dizer, nós fizemos um documento que pode ser encontrado na internet, proposta de política de preço do diesel. Se colocar lá AEPET, vocês vão perceber que a associação tem uma proposta em que nós apresentamos uma alternativa em que o preço, por exemplo, do diesel, mas também da gasolina, poderia ter um desconto em relação a esse preço paritário de importação quando você considera os próprios custos da Petrobras e uma remuneração, uma margem de lucro suficiente para que ela tenha lucratividade tal para fazer os investimentos que ela tem que fazer e para administrar a sua dívida. Essa é lucratividade, porque assim, depois da adoção dessa política de preços de paridade internacional, a Petrobras, os investidores da Petrobras as ações subiram muito, porque ela teve a maior lucratividade, uma das maiores lucratividades aí histórica, né? É o preço paritário de importação. Na verdade, esse preço paritário de importação nem aumentou tanto assim, não aumentou a geração de caixa nem a lucratividade da Petrobras. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela passou a cobrar mais caro pelo litro vendido nas suas refinarias, ela perdeu o mercado. Então, uma coisa, de certa forma, compensou a outra. Eu consigo sustentar, inclusive, que a Petrobras, caso altere essa sua política de preços, pode ter aumento da geração de caixa na medida que recupere os 30%, 25% do mercado que ela perdeu. Então, você cobra menos por litro vendido, porém, vende mais litros. Isso pode beneficiar a Petrobras e o mercado brasileiro, quer dizer, a economia brasileira em geral, o consumidor brasileiro, que vai ter mais recursos para poder gastar, investir em outras coisas do que simplesmente a locomoção, mobilidade, transporte e todos os outros custos que estão embutidos. O diesel, por exemplo, o preço do diesel está embutido em todos os custos da economia, que depende do transporte por caminhão, né? Por exemplo, a construção civil é totalmente dependente e vulnerável ao preço do diesel, o preço da areia, o preço do cimento, o preço do concreto, o preço dos alimentos, todos os preços são impactados pelo preço do diesel. O que é que vocês podem apresentar como sugestão? O que é que vocês apresentam como sugestão? Quer dizer, o que é que vocês entendem que, vocês engenheiros da Petrobras entendem que pode ser o papel da Petrobras de ajudar nessa retomada do processo de desenvolvimento econômico do país, ou pelo menos ajudar o país a sair da crise? Quer dizer, a Petrobras tem um papel, pode efetivamente desempenhar um papel, já que gera os combustíveis que a gente consome?
Certamente, você precisa readequar os objetivos da Petrobras àqueles seus objetivos históricos. A gente não está inventando aqui a roda de forma nenhuma. Os objetivos de empresas estatais, em especial do ramo do petróleo, eles são muito diferentes dos objetivos de empresas privadas. As empresas privadas do petróleo e qualquer outra natureza só têm o objetivo de gerar valor para o acionista, pagar dividendo e aumentar o preço das ações negociadas em bolsa. Esses são objetivos típicos de empresas privadas. Empresas de petróleo estatais têm outros objetivos. Abastecimento do mercado doméstico aos menores custos possíveis, você garantir a segurança energética nacional, você garantir a apropriação e distribuição da renda petroleira para amplos segmentos da sociedade, entre outras formas, através do conteúdo local. Então, você ter alto conteúdo local nos seus investimentos, você ter parceria para desenvolvimento tecnológico com as empresas brasileiras e com as universidades brasileiras, isso também favorece a manutenção da renda petrolífera no país. Você ter desenvolvimento de fornecedores locais para substituir importação, fornecendo localmente no Brasil bens e serviços para essa indústria. E a Petrobras também deveria ter como objetivo levantar uma infraestrutura para a produção das energias potencialmente renováveis, desde que as mais baratas possíveis, para preservar o custo da energia da matriz energética brasileira. Então, esses objetivos que eu elenco aqui são objetivos típicos das empresas estatais e foram objetivos típicos da Petrobras na sua história. E ela foi construída para isso. Não faz nenhum sentido você ter uma Petrobras com objetivos iguais à das empresas privadas, senão não teria necessidade de existir a companhia. Por exemplo, os Estados Unidos não tem empresa privada, empresa estatal de petróleo, são empresas privadas, e o petróleo lá, o combustível lá é relativamente mais barato do que aqui, que tem uma estatal e que a gente produz tudo que precisa. A gente poderia produzir, aliás, a Petrobras tem custos menores do que das companhias americanas. A gente poderia vender, e já vendeu no combustíveis mais baratos do que se vende nas refinarias dos Estados Unidos. Acontece que existe uma estrutura tributária muito diferente, quer dizer, nos Estados Unidos, os preços dos combustíveis, a estratégia é colocar muito pouco imposto no preço dos combustíveis para promover o desenvolvimento e o consumo. Essa é uma visão que se tem para o desenvolvimento da economia americana, que é muito diferente da visão, por exemplo, dos países europeus, que optaram por taxar o setor para poder sustentar a estrutura de investimento dos estados nacionais europeus. Então, o Estado Nacional depende de fontes de financiamento. E a indústria petrolífera nos Estados Unidos, o próprio consumidor dos combustíveis, sempre pagou elevados tributos para sustentar outros tipos de benefícios que os estados podem garantir através da estrutura tributária. Nos Estados Unidos, a estratégia foi diferente, né? Então, a comparação dos preços da Petrobras com os preços praticados pelas empresas americanas, na verdade, tem que ser um preço que seja um preço ao produtor e desconsidere essa questão tributária. Quando você coloca a questão tributária e compara Brasil aos Estados Unidos, o brasileiro paga mais caro porque há uma incidência de impostos sobre os combustíveis de origem fóssil que é maior. Mas, do ponto de vista da eficiência da Petrobras e do custo da Petrobras, são custos menores do que das empresas norte-americanas. Entendo. Mas mesmo assim você acredita que dá para mudar, vocês têm a proposta então de mudar a política de preço da Petrobras, é isso? E a questão da privatização, porque assim, tem aí a privatização das refinarias, né, já teve a privatização da distribuição toda, das malhas de gasodutos, e tem a proposta de privatização das refinarias e mesmo a mudança na questão dos campos de exploração no pré-sal. Exato. Então, essas privatizações vêm desde 2015 numa visão de que a Petrobras deveria focar nas atividades de exploração e produção. E também a justificativa da privatização é que elas deveriam acontecer para poder favorecer a administração da dívida. Nós mostramos, desde 2015 para cá, que não era necessário privatizar nenhum ativo da Petrobras para que ela reduzisse a sua dívida. Nós fizemos estudos prospectivos, quer dizer, olhando para o futuro, e mostramos que não era necessário vender nenhum centavo para a redução da dívida. Depois, em 2019, nós mostramos que as privatizações ocorridas entre 15 e 18 representaram a redução da dívida de apenas 25%. A dívida entre 15 e 18 foi reduzida em 45 bilhões de dólares. Desses 45 bilhões de dólares que foi reduzida a dívida, apenas 25% veio dos ativos privatizados, 75% veio da geração de caixa da Petrobras. Ou seja, a gente mostrou antes e depois que não era necessário ter privatizado nenhum ativo. Esses ativos que foram privatizados, além de estratégicos, são altamente rentáveis. E são estratégicos por quê?
porque eles geram muito resultado justamente quando o preço do petróleo está moderado ou baixo. A situação é exatamente essa que a gente vive hoje. Então, caso a Petrobras ainda hoje tivesse os seus ativos, suas malhas de gasodutos do Sudeste, Norte e Nordeste, a BR distribuidora, ela estaria em uma situação muito mais confortável, porque são ativos que têm uma rentabilidade garantida e pouco vulnerável à variação dos preços do petróleo. Já o segmento da exploração e produção, que é aquele no qual se pretende focar a atuação da Petrobras, inclusive a administração atual da Petrobras, diz que vem fazendo gestão de portfólio. Gestão de portfólio é uma coisa normal, você escolher os ativos mais rentáveis. Acontece que eles arbitram que os ativos mais rentáveis são os da exploração e produção. Os ativos da exploração e produção só são mais rentáveis quando o preço do petróleo está alto. Quando o preço do petróleo está moderado ou baixo, quem garante a geração de caixa da companhia são os ativos do refino, transporte, comercialização, distribuição petroquímica, produção de energia elétrica. Então, esses são os ativos que são estratégicos e são aqueles fundamentais para a geração do resultado, para garantir a resiliência, a capacidade da empresa sobreviver quando os preços estão moderados ou baixos. Então, essa estratégia de foco no AIP, desintegração, foco no Sudeste, isso compromete o futuro da Petrobras. Comprometendo o futuro da Petrobras, compromete também a possibilidade da gente abastecer o mercado aos menores custos e compromete todas essas outras formas, do conteúdo local, do desenvolvimento tecnológico, do investimento em energias renováveis, que são formas de você garantir que a renda petrolífera fique no Brasil. Nenhum país se desenvolveu exportando petróleo cru. Tá. Felipe, quem quiser mais informação sobre essa questão, dessa proposta de vocês, da formação de preço da Petrobras, encontra no site de vocês, que é aepet.org.br. Lá você tem muita informação. Lá você tem muita informação sobre essa questão da política de preços, né? Mas se você for na internet colocar proposta da política de preço do diesel, AEPET, vai estar lá o documento. Se vocês colocarem o fim do petróleo barato de se produzir do mundo que conhecemos, tem esse outro artigo que eu me referi, e o preço do petróleo é a questão do sinal dos tempos. O preço do petróleo e o sinal dos tempos. Fala dessa questão do preço que tem deixado de funcionar, avaliando a indústria internacionalmente, né? Ok, Felipe. Muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica e a gente vai precisar de outras conversas aí para detalhar um pouquinho mais essa proposta de vocês, mas com certeza para esclarecer um pouco mais, a gente conhecer um pouco mais essa questão do mercado de petróleo e o papel da Petrobras no desenvolvimento da economia brasileira. Muito obrigada. Obrigado a você, Antônio, e continuo à sua disposição para outras oportunidades. E agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Se quiser rever essa entrevista, indicar para alguém, acesse o nosso site senado.leg.br/TV ou o canal da TV Senado no YouTube. Fale com a gente pelo e-mail agendaeconômica@senado.leg.br. Até a próxima agenda.